Estamos ao vivo no grupo da Juventude Petista de Planalto, no Paraná. Um abraço para você aí, Larissa, Wadi, com vocês. Então, hoje, sou Larissa Massoni, sou da JPT. A maioria já conhece a minha história e coisa. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. Ele foi presidente da OAB do Rio de Janeiro, foi ex-deputado federal pelo Rio também, e é advogado. Boa noite, Vadir. Boa noite, Larissa. Boa noite, companheiras e companheiras que estão nos assistindo, particularmente aos companheiros e companheiras da Juventude do PT. Eu me sinto muito honrado, né, de ter sido lembrado para conversar hoje à noite com vocês, né? Muito contente. E estou à disposição para a gente bater um papo aí, né, conversar sobre esse momento tão ruim aí que o mundo e o Brasil estão vivendo, né? Então, a primeira, eu vou, assim, falar com pergunta, mas como você está vendo a situação que o Brasil está vivendo na política, no social e na economia, e agora com essa crise da pandemia? Olha, Larissa, é claro que a pandemia é algo muito sério, é algo que primeiro está ceifando muitas vidas, mundo afora, e ceifando e ainda vai ceifar muitas vidas aqui no Brasil. Então não é brincadeirinha, não é como esse sujeito, né, de Mosboff, né, que ocupa a presidência da República. Não é brincadeirinha que ele disse que era. Ele já está começando a sentir, né, a gravidade desse momento aqui no Brasil. Agora, não se trata só de uma crise sanitária. O Brasil já tinha sérios problemas, sobretudo sérios problemas desde o descobrimento, mas vamos ficar aqui mais na nossa época contemporânea. Desde o golpe, o desemprego só vem aumentando, o Brasil está se desindustrializando, né? O Brasil tem fechado indústria, não tem investido, né, nesse setor. Os empresários, embora se tenha baixado os juros, né, não tem investido no parque industrial brasileiro. Nós temos, enfim, e uma profunda desigualdade social. O que a pandemia está fazendo? Está agravando tudo isso. Então, além de uma crise sanitária, é uma crise humanitária, é uma crise econômica, né? É uma crise econômica que pode gerar crise política. Então, nós estamos atravessando um momento, talvez, o mais difícil da nossa história, né? Pelo menos das nossas gerações aqui que nós tenhamos vivido e presenciado, esse talvez seja o pior momento da história do Brasil, né? Nós estamos caminhando para o desemprego recorde, né? Nós estamos vendo a atividade produtiva brasileira cada vez mais diminuída, né? E essa precarização do trabalho está levando ao subemprego, está levando ao que nós chamamos de os trabalhadores trabalham, mas não têm direitos, né? São transformados em, entre aspas, empreendedores. É uma forma de mascarar a retirada de direitos, né? A sua condição de trabalhador. Então, nós vivemos um momento extremamente difícil, né? Politicamente falando, economicamente falando e humanitariamente falando. Essa pandemia não é brincadeira. Nós temos dados aí, né? Tive acesso a alguns dados hoje, de que se o Brasil, de fato, flexibilizar no isolamento social, nós podemos ter mortes na casa de 1.100.000 pessoas. Isso é número de guerra, né? Isso é número de bombardeio, é número de... né? Então, a situação, infelizmente, eu espero que não, né? Infelizmente, tudo aponta que só tende a piorar. Isso é muito triste, ver que um presidente que não se preocupa com a população dele, que ele fala que é uma gripezinha, mas isso vai virar uma... Se não fosse ter trancado as fronteiras e coisa, sei nem o que ia dar. O Brasil já tem um número bem grande de pessoas já que morreram desse coronavírus. Eu acho que
falta de consciência do presidente. Sem dúvida, Larissa. O Brasil hoje é o país onde ocorre o maior número de contágios. De todos os países do mundo, o Brasil é onde mais se contagia pelo coronavírus. O Brasil já ultrapassou o número de mortos e infectados da China. A China, onde tudo começou, pelo menos é o que se sabe, já há quase uma semana não tem mais nenhum caso, mas nenhum. Não quer dizer que o vírus não ameace mais a China, mas há uma semana a China não tem nenhum contagiado. No Brasil, esse número cresce, né, de uma maneira assustadora. O Brasil é o país onde menos se faz teste, onde menos se faz exame, aquele teste para saber se a pessoa suspeita está ou não com vírus, né? É o país, na escala mundial, que menos realiza teste. Então, o que significa que o governo federal, o governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro são aliados da pandemia. É como se pudessem fazer uma limpa aqui, olha, tem muito pobre aqui, vamos matar todo mundo aqui, aproveitar essa pandemia e deixar todo mundo morrer. Eles têm que tomar cuidado, né? Que além de ele poder sentar no banco dos réus, em tribunais aqui no Brasil e no Tribunal Penal Internacional, sem pobre não tem força de trabalho, né? Porque a nossa força de trabalho ela é basicamente do povo pobre trabalhador, né? Então, você tem toda a razão, né? Nós temos aqui um presidente irresponsável, quase beirando a insanidade, né? Se é que... Tem insanidade. Pode-se dizer que ele é um doido, né? É um psicopata. E o Brasil é, hoje, o país menos preparado do mundo para enfrentar essa pandemia. Eu fico, assim, muito triste em ver que tem muitas pessoas acreditando na fala desse presidente louco. Falar que é gripezinha, falar que é tudo fake news, não tem. A gente está vendo o que está acontecendo nos outros países. E achando que aqui no Brasil não pode acontecer. Eu fico muito triste vendo pessoas comentar esse tipo de situação. Larissa, você vê só a perversidade e o cinismo desse sujeito. O governo dele é o principal responsável pela situação econômica que nós estamos atravessando. Desemprego, quebra de empresas, né? Crise social, crise em todas as áreas que digam respeito ao desenvolvimento humano, né? Saneamento básico, habitação. E ele joga isso, né, ele joga com a situação que ele mesmo cria para fazer com que as pessoas se coloquem contra o isolamento social. Poxa, eu tenho que trabalhar, eu vou perder o emprego, eu tenho que ganhar salário. Ele baixa a medida provisória, suspendendo, autorizando aqui, se o empregador quiser, suspenda o contrato de trabalho por 4 meses e podendo prorrogar essa suspensão, né? E aí ele diz para esse mesmo trabalhador, ele que assina a medida provisória, retirando direito, ele diz, ele joga para os trabalhadores, olha, eu acho que a economia tem que voltar a funcionar, esse negócio é uma gripezinha, esse isolamento não tem nada a ver. Quer dizer, ele expõe a população que ele deveria proteger, sobretudo os mais pobres, né, a letalidade do vírus, né? Então, é essa situação que nós estamos atravessando hoje aqui no Brasil. Agora eu vou passar para uma outra pergunta. Como que a juventude do Rio está se organizando? Olha, Larissa, a gente sabe que de um tempo para cá, sobretudo do golpe para cá, a juventude da qual você provavelmente está falando, que é a juventude progressista, a juventude de esquerda, a juventude dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, assim como todos nós, sofreram também um duro golpe. Não é fácil se organizar. Uma série de incentivos que os governos Lula e Dilma tinham criado foram revogados já lá pelo governo Temer, né? E, obviamente, Bolsonaro não vai ressuscitar nenhum deles.
Então, a juventude, que é sempre generosa, a juventude que sempre colocou os ideais de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, sempre colocou isso acima dos seus interesses pessoais, mais do que nunca hoje precisa não só se organizar, com disciplina, para ajudar o povo brasileiro a enfrentar, sobretudo não, né? Ajudar os mais pobres a enfrentar esse momento que pode levar ao extermínio de boa parte de brasileiros, né? Que estão, enfim, ao Deus. Então, eu tenho conhecimentos que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, brigadas de jovens, né, estão tentando ajudar lá nas favelas. Porque qual é o problema das nossas favelas lá fora? Todo mundo sabe, a pobreza, a falta de saneamento básico, né? São o desenho das favelas, das moradias, eles joga contra o isolamento, porque em cada barraco aqui, cada casa, favela aqui no Rio de Janeiro, moram 10 pessoas, 12 pessoas, casas de um cômodo só, no máximo de 2 cômodos, né? Como falar em isolamento em relação a isso? As pessoas têm que sair de casa para levar comida para casa, para levar água para casa. Como é que se faz isso? Então, eu sei que estão se organizando mutirões aí de ajuda, né, para pelo menos mitigar, né, diminuir a pancada que vai ser quando a pandemia chegar ao auge. Parece que vai acontecer agora no mês de maio. Pois é. E como que nós podemos se organizar, nós da juventude, se organizar e lutar contra esse retrocesso que o Brasil está vivendo, na mão desse presidente louco? Larissa, acho primeiramente é conversando com as pessoas, fazer o que você está fazendo aqui nesse vídeo, né? Não ter medo nem vergonha de usar a camisa do PT, né? Conversar com as pessoas estão muito desinformadas. Eu estava falando das favelas daqui e de outras regiões do Brasil, que afora o fato da pobreza, é a questão da desinformação. As pessoas não sabem como proceder, as pessoas não têm ideia, às vezes, da gravidade desse. Então, conversar com as pessoas, né, ter que ter paciência, né? As pessoas estão muito tomadas, né, por um certo sentimento de ressentimento, de ódio, né? Então, as pessoas que se dispõem a conversar, nós temos que conversar com elas, né? A gente não pode virar as costas para elas. E procurar criar redes, laços de solidariedade social, né? Se juntar a outros setores, ao movimento sindical, ao movimento das mulheres, movimento negro, né? Onde houver movimento organizado aí na tua região, na tua cidade, procurar criar redes aí de solidariedade e de conscientização em relação ao momento que nós estamos vivendo, né? Pois é, agora, antes dessa pandemia, estava marcado um encontro com o Zeca Dirceu, para nós discutir, para nós organizar, porque esse ano é um ano, vamos dizer assim, bem importante. É um ano que é da eleição. Aí a gente pensou fazer encontro, discutir, convidar mais jovens, mostrar para os jovens que a JPT veio para crescer. Aí, por isso que eu pensei em fazer uma live contigo, bater esse papo, trocar umas ideias e seguir o trabalho da JPT. Olha, Larissa, de fato, nós não podemos nos reunir, né, fisicamente. Não dá para fazer isso, né? Isso está acontecendo em todo mundo. Então, a forma que nós temos à mão é essa que nós estamos utilizando aqui. Talvez fosse o caso, talvez não, com certeza, de criar redes aí, grupos de WhatsApp, né? Cadastrar as pessoas em grandes grupos, né? E fazer essas reuniões virtuais. Nós temos hoje esses instrumentos aí que a tecnologia produziu, né? Nós temos que jogar isso a nosso favor, já que nós não podemos estar presentes, não podemos estar falando pessoalmente, não podemos estar nos tocando,
nós só podemos falar de longe, como nós estamos fazendo aqui, nós temos que utilizar isso a nosso a favor da política, a favor da eficácia da política. O que a gente não pode deixar de fazer as coisas. É claro que fazer as coisas agora tornou-se mais difícil. Eu, desde que surgiram essas redes sociais, eu sou um crítico de limitar a política a isso, a Facebook, a WhatsApp. Política se faz na rua, política se faz pessoalmente, olhando cara a cara, conversando com as pessoas, né? Se tocando. Sim. Mas, infelizmente, hoje não é possível fazer assim. Não sei até quando, ninguém sabe até quando. A forma, temos que aproveitar essas formas, esses instrumentos como esse aqui que nós estamos usando para conversar, para tentar amenizar, né, essa situação de falta de contato, né? Então, essa reunião que vocês estavam tentando organizar, vocês deviam fazer virtualmente, se for possível fazer, né? Não, isso aí não é o problema. O problema agora é a pandemia, porque a reunião a gente pode, não precisa ser esse ano, pode ser mais para o final do ano, quando acabar essa pandemia. Mas, assim, a gente está promovendo virtual, reuniões, a gente tem um grupo no WhatsApp, que é para a gente discutir, para a gente analisar como que está andando o Brasil, mas eu achei muito importante nós se reunir e não deixar. Agora, não é o momento do jovem ficar de braços cruzados quando o país que está indo água abaixo. Não é nós, da juventude, nós vamos para a luta. Larissa, porque historicamente a juventude sempre foi a linha de frente de todos os processos de mudança, de todos os processos revolucionários, processos de resistência. Sempre quem dá a cara a tapa primeiro, sempre quem se apresenta generosamente para tentar mudar as coisas é a juventude. Isso não vai ser diferente agora. Então, vocês têm uma responsabilidade, porque a juventude tem mais físico, a juventude ainda está vendo o mundo, né, em geral, de forma menos interesseira, né? Por mais que o individualismo e o consumismo, né, sobretudo nas grandes cidades, isso é um fenômeno mundial, tenha também contaminado parte da juventude, mas outra boa parte dela continua com os ideais libertários, ideais de revolução, ideais de mudança, ideais de um mundo melhor. Então, vocês têm a tarefa principal nesse momento. Porque quem é mais velho perdeu o vigor físico. O movimento sindical foi duramente atingido pela reforma trabalhista, né? Os partidos políticos têm perdido representatividade no seio da população por conta da criminalização da política. Você sabe que é o que não está acontecendo aqui no Brasil há um tempo. Tentar convencer o povo de que todo mundo que faz política é bandido, é ladrão, é corrupto. Então, a juventude é que, num momento como esse, vai ter que carregar o maior peso do piano, né? Essa é uma tarefa que vocês vão saber desempenhar como sempre souberam. Ao longo de toda a história, né, da civilização, os jovens sempre tomaram a frente dos processos de mudança. Pois é, eu tenho muitas... Porque no último ano de escola minha, a metade da turma era Bolsonaro. Falava alguma coisa, era ameaça, era... Gente, eles não via a farsa que era o Bolsonaro. Eles não viam as fake news que o Bolsonaro fazia. Para eles era só o Bolsonaro é o herói. E parece que agora ainda não cai a ficha deles. O que você pode falar disso? Olha, Larissa, tem gente que, assim, se o Bolsonaro aparecer num vídeo dando um tiro na cabeça de alguém, essas pessoas vão continuar dizendo que ele é bom, que ele é o melhor presidente. Não tem jeito. O que nós estamos atravessando hoje é o que nós chamamos de populismo de extrema-direita, né? É que essa turma, não só Bolsonaro, mas Trump lá nos Estados Unidos e outros governantes aí pelo mundo, fascistas, né, de extrema-direita, eles buscaram uma assessoria que ensinou a eles como fazer. Então, o que nós vemos como defeito em Bolsonaro, que é defeito mesmo, sujeito Sim. que
defende a tortura, um sujeito que defende o estupro, um sujeito que expõe seu povo a uma epidemia, expõe o povo a morrer, né, arrisca a vida do seu próprio povo, esse sujeito... Agora, isso que nós vemos corretamente como defeito, essa turma vê como qualidade. Esse é que é o problema. Né? Então, tem gente que não adianta conversar. Tem gente que está convencida mesmo, mas tem gente que se iludiu com o Bolsonaro porque conseguiu ser convencida de que o PT era a pior desgraça que tinha acontecido aqui no Brasil, quando foi exatamente o contrário. Essas pessoas que estão deixando de apoiar Bolsonaro agora, nós temos que reconquistar. Então, com elas, a gente tem que ter paciência, com elas, a gente tem que manter um diálogo. Agora, aquele Bolsonaro, que é Bolsonaro mesmo, que é raivoso, que é um cão raivoso, esse deixa para lá. Né? Mas tem gente que não é assim. Tem gente que votou, de fato, em Bolsonaro, mas já está arrependida. Essa a gente tem que trazer de volta. Tem gente que, inclusive, já votou no PT, já votou no presidente Lula. Pois é, saudade da presidência que o Lula fazia. Ele sim era um presidente, sabia o que é certo e o que é errado. E o Bolsonaro não tem nem um pouco de lógica. Aí tem pessoas muito jovens que acham que é o cara. E a gente tenta falar de boa e eles querem, tipo, meio que na ignorância, falar que o PT é ladrão, que o PT não fez nada. Eles sabem que estão errados, mas eles não querem admitir que eles estão errados. Eles estão certos na cabeça dele. Eu não sei se... Mas os eleitores do Bolsonaro são muito ignorantes. Não, Larissa, é verdade, mas a gente não pode tratar o eleitorado dele como uma coisa só, como um bloco igualzinho. Né? Como eu te disse, tem gente que votou nele, né, porque não queria nem ouvir falar em PT. Não é porque gostasse dele, não é porque achasse ele humilde. Tem muita gente, inclusive, que acha que ele é uma porcaria mesmo, mas era pior. Né? Agora, tem outra parte, que isso aí você chama de bolsominion, tal, nós chamamos de bolsominion. Esses são fanáticos, esses aí não adianta conversar. Esses estão convencidos mesmo. Se a mãe deles morrer do vírus, vão dizer que o Bolsonaro tinha razão, que foi coisa do diabo, foi coisa do comunismo, foi coisa... Não tem jeito. Essa gente aí não tem jeito. Mas outra eleitorado dele, né? Pô, teve muita gente aí com diploma de curso superior que votou nele. Pô. Teve muito advogado, engenheiro, sociólogo, biólogo, né, que votou nele. Né? Essa gente está arrependida. Essa gente... Agora, nós temos que voltar a dialogar com essa gente. A gente não pode virar as coisas, tratar, não, isso é tudo bolsominion. Não, nem todos são bolsominion, embora tenham votado em Bolsonaro. A gente tem que ter paciência com eles e procurar mostrar. Olha aqui, olha como era aqui no tempo do PT, pô, que você está aí falando. Né? Esses sejam mais abertos a ouvir. Agora, outro lado não adianta. O outro lado, esse já está ganho mesmo para mentir. E tem muitos jovens que às vezes eu fico revoltado vendo no Face, coisa, defendendo a tortura. Mas tortura, falam que o Bolsonaro é cristão, mas o Bolsonaro não é cristão, porque senão ele não ia defender a tortura de pessoas. E isso foi um fato muito terrível antigamente. O que tu fala sobre esse tipo de pessoas que defendem a tortura? Larissa, olha, jovem que defende isso não sabe o que está falando. Né? As pessoas da tua idade, os meninos e meninas da tua idade, não viveram a ditadura. Né? Ouviram falar em ditadura quando o professor, se é que falou em sala de aula. Né? Se o pai e a mãe falaram. Né? Talvez nem o pai e a mãe de vocês aí tenham vivido a ditadura, mas os avós. Então, quem viveu a ditadura, quem sabe o que foi, né, não defende a tortura. Então, é isso que eu estou dizendo. Com alguma dessas pessoas, a gente tem que ter paciência. Né? Tem que perguntar se gostaria, né? Olha, você gostaria que a sua esposa, tua namorada, teu namorado, teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe fossem torturados, arrancassem um dedo deles, estuprassem
irmã, tua mãe, né? Você gostaria disso? Pois é, isso aconteceu naquela época, né? É muito difícil, porque a contaminação que, sobretudo, a imprensa, sobretudo a Rede Globo, fez, né? E determinadas igrejas aí fundamentalistas fizeram, foi uma lavagem cerebral. É difícil combater isso, mas tem que combater, não tem jeito. A tarefa nossa e a juventude tem um papel muito importante nesse sentido. Porque a juventude, ela se apresenta quando vai um deputado, vai alguém já caracterizado de partido, já perde um pouco a credibilidade. O jovem não, né? O jovem, as pessoas costumam encarar como pessoas idealistas, como quem só está pensando. Pode até achar que é ingênuo, que é bobo, que é boba, tal, mas o jovem não tem tanta resistência assim a ser ouvido quanto determinadas pessoas que já estão marcadas pela atividade política, por serem parlamentares, por serem dirigentes partidários. Pois é. E, assim, agora eu ia te pedir, assim, o que tu acha do impeachment do Bolsonaro se fosse esse ano? Tu apoiaria ou não apoiaria? Olha, o impeachment é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Eu já defendi impeachment de Bolsonaro e tal, mas vamos lá. Se botar o impeachment hoje, eu acho que a gente perde. O Congresso não vota o impeachment dele. O Bolsonaro ainda tem força. O Bolsonaro ainda tem apoio de pelo menos 30 e tantos, 35% da população brasileira. Isso é muito. Ninguém cai com apoio de 35% da população. Porque sem apoio popular não tem impeachment. Ele cometeu crime de responsabilidade? Cometeu. Ele cometeu crime comum? Cometeu. Cometeu não sei quantos crimes. Mas isso não basta. O que determina o impeachment é a política. Parte das elites que apoiavam ele tirarem de lado e passarem a apoiar o impeachment e ter força popular. Você vê que a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime, né? E, no entanto, sofreu impedimento. Por quê? Tinha contra ela todo mundo. Tinha contra ela a Globo, os empresários. E tinha movimento de rua também contra ela. Né? Tinha igreja, tinha o diabo a quatro. Então, nós temos que brigar pelo fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro pode significar tudo isso. Pode significar impeachment, pode significar renúncia, pode significar uma série de coisas. Não necessariamente o impeachment. O impeachment só dá para votar o impeachment lá no Congresso se a gente tiver certeza de que dá para ganhar. Porque se perder, ele sai mais fortalecido ainda. Pois é, se acaso fosse mesmo dar certo deles pegar isso aí quem assume é o general Mourão? Como que é esse negócio? Se ele fosse sair. Quem assumiu o vice. Se o presidente morrer, se o presidente for cassado, sofrer impeachment, quem assume é o vice-presidente. Aí não tem jeito, aí é a Constituição. Não tem jeito. O que existe hoje, que eu acho que seria a melhor solução, é uma ação lá no Tribunal Superior Eleitoral, que por causa das fake news, né, tenta anular as eleições. Se anular as eleições, aí pega Bolsonaro e pega Mourão e ainda tem nova eleição. Essa seria o melhor, mas acho muito difícil. Mas essa seria a melhor saída. Mas não tem jeito. Qualquer outra hipótese, se impedir o Bolsonaro, o Mourão assume. Aí vai ser até, eu acho que é mais pior assumir o Mourão. Porque aí sim que vai vir a ditadura. Eu acho que não tem. E o que tu fala da mídia hoje, da Globo? Que parte que ela tá jogando? Porque tem horas que ela fala mal do Bolsonaro, tem horas, sei lá. Que agora, pra mim, pode falar. A Globo é uma inimiga da democracia, Larissa. Sempre foi. A Globo tem origem em grupos empresariais norte-americanos. A Globo é inimiga da classe trabalhadora, é inimiga da esquerda. E hoje é uma inimiga forte da democracia. Hoje ela está contra Bolsonaro, mas quem ajudou, quem foi decisiva para colocar o Bolsonaro lá foi a Globo. Você lembra disso? Ela está hoje contra o Bolsonaro, mas não está contra o bolsonarismo e não está contra a política econômica do Bolsonaro. Isso ela continua apoiando.
Ela apoia o gay, ela apoia a agenda neoliberal, ela apoia a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ela apoia a emenda do corte de gastos, né, que não pode fazer investimento em saúde e educação, e você vê a falta que esse dinheiro está fazendo para a saúde aqui no Brasil nesse momento de pandemia. Né? Então, a Globo é o que há de pior. Com a Globo, a gente não pode ter ilusão, não pode achar que a Globo é aliada, que agora ela está batendo no Bolsonaro. Né? Porque o Bolsonaro agora, para a Globo, ele já não serve mais. Ele serviu lá para ganhar a eleição contra o PT. Agora ele é uma carta, está fora do baralho, que a Globo, mais cedo ou mais tarde, vai ajudar a dar o golpe nele. E tipo assim, quem também ajudou, além da Globo, foi o Sérgio Moro, que ele prendeu o Lula, vamos dizer assim, sem prova nenhuma, para tirar o Lula da presidência. Sabia que o Lula ia ganhar, mas aí fez o Lula ir preso para se livrar. O Adi, antes de você comentar, só antecipando, Larissa, a gente está chegando nos 30 minutos, o Adi tem uma outra live daqui a pouco, ele já pode ir encerrando, não sei se você tem mais uma pergunta. Não, era só isso mesmo. Olha, Larissa, eu tenho, sobre essa briga aí, Bolsonaro e Moro, eu tenho dito que na briga entre os dois eu fico com a briga. Né? Eu apoio a briga. Né? Moro é tão nocivo quanto o Bolsonaro. Talvez mais nocivo do que o Bolsonaro. Porque o Moro é um sujeito enrustido. Moro, se ele estivesse aqui falando com você, ele ia estar defendendo a democracia, ele ia estar defendendo a legalidade, ele ia estar defendendo a Constituição. Quando nós sabemos que tudo aquilo que ele defende, ele, ao mesmo tempo, ele trabalha contra. Nunca ninguém desrespeitou tanto a Constituição, a lei, a legalidade, a democracia do que Sérgio Moro. Bolsonaro faz abertamente. Né? Bolsonaro, se tiver que te dar um tiro, ele te dá à luz do dia. O Moro vai esperar a noite chegar para ninguém ver e vai te apunhalar pelas costas. Então, o Moro, no sentido, ele é pior que o Bolsonaro. Né? Porque ele engana muito melhor. Sim. Ele tem aquela cara de marreco, né? Uma vozinha, né? Desagradável. Mas passa a ideia, não, poxa, ele foi juiz, olha, ele combateu, né? Nada mais mentiroso. Combater a corrupção, coisa nenhuma. O que ele fez ali na Lava Jato foi perseguir o PT, foi perseguir o presidente Lula. Não teve nada de combate à corrupção. Então, Larissa, aqui para considerações finais, eu quero mais uma vez dizer que eu fico muito contente de você ter me chamado aqui para bater esse papo com você. Quero dizer que a gente não pode desistir, não pode esmorecer, por mais difícil que seja o momento, e a juventude tem um papel fundamental, né, para que a peteca não caia, né, para que a gente possa lutar por um Brasil melhor, um Brasil mais justo. Né? Nunca ninguém conseguiu nada, nunca houve mudança revolucionária sem que a juventude estivesse participando. Então, mais uma vez, o Brasil precisa da juventude, e a juventude não pode faltar ao Brasil. Tá? Tá bom. Obrigada, Vadir, pela entrevista, por esse papo legal. E desculpa algum erro que eu cometi, mas obrigado de verdade. Eu não vi nenhum erro, você não cometeu nenhum erro, não. Um abração para você. Abração. Tchau. Tchau.